Paz, amados irmãos, discípulos, amigos, você que me assiste através desse vídeo. São dias de lutas, dificuldades, dias que assolam, dias que exigem de nós. Seja você pai, mãe, talvez você é o filho que assiste o pai e a mãe, a dificuldade, quaisquer que seja a idade. Temos uma consciência daquilo que passamos e vivemos em família. Eu quero dividir com você neste tempo uma palavra de proteção, uma palavra de esperança, uma palavra de aliança, uma palavra de amor, amor do Pai. Acompanhe comigo. Na Bíblia há uma passagem maravilhosa que vai falar do amor de Deus com cada um de nós, para cada um de nós. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda vez que Deus faz uma pergunta, Ele quer falar a respeito. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes nos entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Estava olhando esses dias e meditando em tudo quanto nós estamos vivendo, aconselhando, direcionando, intercedendo, orando por discípulos, pela família, pela igreja, por esta nação, pelos nossos irmãos, pela volta do mundo, que passam pela mesma luta e dificuldade, pelas mesmas tribulações e provações. Vendo um vídeo de um bispo amado, o bispo Tonete, e ele compartilhando de uma tempestade, onde o pai disse para ele e a família que ficasse debaixo da mesa, e ele do lado de fora enfrentou a tempestade. E quando aquela tempestade passou, o pai estava meio que machucado, mas eles estavam sãos e salvos. Isso me remeteu à minha infância. Eu morei num lugar cujo apelido Ronca-Tripa. Tempo de lutas e dificuldades. Meu pai é um homem trabalhador, mas sem muito estudo. Criou seus filhos com muito amor, mas houve dificuldades. Nos mudamos para um endereço bem próximo onde eu resido hoje. E ali, naquele local, começamos a construir uma casa e com muita luta e dificuldade. Meu pai sempre com um trabalho honesto. Certo dia não havia alimento no lar. E eu vendo aquela dificuldade dele junto da minha mãe, dos meus irmãos, dos homens, eu me tornei o mais velho porque o meu irmão, um ano mais velho que eu, faleceu com paralisia infantil, uma cirurgia, não resistiu. E o meu pai disse para minha mãe, eu vou dar um jeito. Nós chegamos a comer arroz com um sebo, grudava no céu da boca. Não havia café, era cevada ou chá de capim-cidró. E ele colocou aquele radinho que ele tinha, do qual ele utilizava, era um rádio pessoal dele, na garupa de uma bicicleta, que era o instrumento para o trabalho. E saiu e disse, eu vou dar um jeito. E ele voltou com algumas sacolas de alimento, porque ele negociou. E quando Deus diz na sua palavra, aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, antes o entregou por nós, nos negaria com ele as demais coisas? Não nos daria com ele todas as coisas?
Eu lembrei do meu pai, este homem que está aqui atrás. E sabe o que acontece? O poder do Senhor vem sobre a tua vida. Do feito dele. E foi um exemplo para mim. Nós sentimos compaixão. Mesmo antes de convertido, eu tive uma experiência parecida, do qual anos depois as minhas filhas disseram: pai, gravou a minha memória aquilo que você fez. São lutas, irmãos, mas há uma palavra. Meu pai é do grupo de risco, doença respiratória, cardíaca. Eles não estão usando essa máscara nessa foto, porque está em isolamento e cuidado redobrado pela idade de 75 anos. Mas já há alguns meses ele utiliza dela. Então saiba, a tua dor, a dor de você que tem um familiar com idade, com doença, muitas vezes é a dor daquele que está pregando a fé. Mas a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Só o Espírito pode convencer a nação. Versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Deus nos amou. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu unigênito, para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como meu pai entregou aquele seu pertence pessoal valioso, com certeza tinha muita valia a ele. Não sei dizer se ele recebeu de herança do meu avô, que já era falecido, mas era algo pessoal e importante. Mas ele não questionou, ele entregou para suprir a necessidade que havia para os seus filhos. Assim diz a palavra de Deus: aquele que entregou o seu filho não nos daria com ele todas as demais coisas. Existe um Pai, o nosso Deus e Pai, o nosso Pai Celestial, aquele que é provedor e mantenedor das nossas vidas. E assim como ele diz na sua palavra, nada pode nos separar do seu amor. Saiba que Deus já provou o seu amor por nós, ele já entregou o seu Filho e não nos negará todas as demais coisas. Existe um Deus e Pai que está cuidando de você, assim como o meu cuidou de mim e dos meus irmãos. Como instrumento de Deus, há anjos na tua casa, há pessoas. O amor de Deus prevalecerá. Cabe a nós clamarmos e orarmos ao Senhor e crermos no seu amor e no seu poder. Não só esta nação, não só a cidade, não somente a tua família, mas há um Pai de todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Jesus, entrega a sua vida, recebe o poder de se tornar filho de Deus. E essa música que está ao fundo diz para que nós venhamos dobrar os nossos joelhos e clamar pela nação. E eu te convido a chorar, a clamar por aqueles que não conhecem esse amor que respalda, por aqueles que precisam da nossa intercessão, do amor de Deus, da direção de Deus, da provisão de Deus. Dobra os teus joelhos nesses tempos e ore e clame. Há poder de Deus, proteção de Deus para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.